Paz, gente, paz, Senhor. Ser a última é a pior. Olha, eu vou dizer. É muito difícil ser o último, né? Porque todo mundo já falou, gente. Né? E o Senhor usou poderosamente, principalmente para falar comigo. Eu saí daqui impactada. Eu saio impactada sempre da teologia. E eu trouxe aqui um livro para mostrar para vocês. Eu vejo que alguns irmãos ainda não se inscreveram, né, na teologia. Então, irmão Ivan, eu trouxe, sabe, irmão Ivan, quem sabe o Senhor toca o coração, Olha que livro legal. Esse livro, Irmã Solange. Sabe, irmã Solange, esse livro, ele é distribuído uma vez por mês, irmã Célia. Uma vez por mês. Olha só, tá vendo? E eu já entrei para fazer teologia. Viu, Mari? Eu já entrei para fazer teologia. A Mariana eu já chamei. Toda hora eu chamo a Mariana também, né? Então, eu já entrei para fazer teologia 2 vezes. Só que o conteúdo dessa faculdade, eu entrei quando era FATEC, e eu entrei numa faculdade mesmo, reconhecida pelo MEC, que era presbiteriana, né? Mas, não, eu acho que era. Eu até esqueci o nome, mas era uma faculdade reconhecida pelo MEC, lá em Santo André. E eu não me identifiquei com os conteúdos. Eu não conseguia me identificar com os conteúdos. Aí, quando o pastor falou que ele ia começar uma faculdade aqui, um polo aqui, porque nós somos um polo. Então, eu queria que vocês entendessem algo, irmão Ivan, que é um diferencial. Por exemplo, tem uma sede que não é aqui em São Paulo. Uma sede que é a distribuidora, e lá também tem um centro que tem a teologia. Só que como a gente está longe deles, nós estamos aqui na capital de São Paulo, aqui no centro de São Paulo, o que acontece? Vários lugares têm polos. Polos são várias unidades. Então, o pastor Marcos decidiu abrir uma unidade. Mas quem manda nessa unidade? É a ETAD. Assim como o Vitor, por exemplo, ele está fazendo uma faculdade que é pela... Como chama mesmo, Vi? O nome da sua faculdade? A FAM. A FAM que passa os comerciais na televisão, Faculdade das Américas. Só que a FAM, ela tem a sede, que eu não sei se é na Vila Mariana ou na Paulista. E o polo dela tem um aqui na Cidade Dutra. Então, se o Vitor precisar, ele pode ir aqui na Cidade Dutra. Assim somos nós, que aconteceu com o nosso polo. O pastor Marcos abriu um polo e a gente estuda aqui, pertinho de casa, né? Mas quem distribui é a faculdade que distribui esse material para a gente. Todas as orientações vêm de lá. Outro dia eu até mandei uma mensagem para o pastor, e o pastor falou assim, fala com a irmã Cida, porque a irmã Cida, ela é a nossa coordenadora, se eu não me engano, e ela está toda hora conversando com o pessoal lá, central, né? Então, se a gente tem um problema, se a gente acha que precisa ter alguma modificação, a gente conversa com o pessoal lá, central. Então, eu trouxe um livro para vocês dar uma olhadinha, depois quem quiser dar uma olhada. Esse aqui é só, irmão, é só, como que chama? Um curso básico dos profetas maiores. O básico. É um livro por mês. A gente ainda está no básico. Depois vai ser o médio. E depois tem o avançado. É isso, Joyce? São 3 etapas. Então, são 2 anos para cada etapa. E você pode entrar quando você quiser. O Vini, eu ia cobrar ele, mas o Vini já está fazendo a faculdade de sábado. Assim que ele terminar, eu cobro ele, para ele entrar com a gente na faculdade de quarta, né? E para mim tem sido muito gratificante, porque esse conteúdo é completamente diferente, que eu estava falando do conteúdo, ele é completamente diferente dos conteúdos que eu conhecia. Gente, é muito completo. E ele fala da nossa fé e ordem. Por quê? A Igreja Batista processa uma fé e ordem, a Presbiteriana processa uma fé e ordem, a Assembleia outra fé e ordem.
E ela, a Etade, professa a mesma fé e ordem que a gente. Então, eu comecei a estudar, por exemplo, na Batista, e eles amam a Batista. Já fiz vários cursos e eu me formei como professora de criança lá, com eles. Só que eles não acreditam que ainda o Espírito Santo conduz a igreja com as manifestações. Eles acreditam no selo do Espírito Santo. E isso eu tinha muito confronto com os meus professores. Aí até que eu achei esse curso. Né? E eu fiz primeiro um curso preparatório para depois entrar. E realmente, primeiro eu conheci para depois começar a estudar. Por isso que eu trouxe o livro para vocês. Quem quiser dar uma olhada, pode olhar. Esse livro, depois de um mês, a gente já finaliza e já vem outro livro. Então, é assim, correndo. Igual o pastor fala, se você não lia, agora você vai ler. Vai. Vai. Então, a gente está lendo um livro por mês. Igual a Joyce disse, além do livro, a Bíblia. Porque não tem como estudar o livro e não ter a Bíblia junto, porque tudo você tem que consultar na Bíblia. Então, a gente estuda os dois juntos. Quem tiver interesse, é só procurar a gente. A gente teve mais uma inscrita para a glória de Deus no domingo, depois da pregação da Joyce. E Deus, ele tem se mostrado maravilhoso, se revelando através das palavras todas as vezes. Gente, eu saio de lá falando, não é possível, não é possível que a vida toda eu escutei esse tipo de pregação e essa palavra não é direcionada para isso. Então, a gente se assusta também, sabe? Tem várias coisas que a gente se assusta. E hoje, eu queria que você abrisse, eu vou falar de um profeta que, para mim, foi o mais difícil. Só que o assunto que eu queria falar, eu não sabia que era esse profeta. Você acredita, menina? Aí caiu bem com ele. O profeta mais difícil na minha concepção, que é o profeta Isaías. Mas a gente vai estudar sobre ele em 2 Reis. Então, abre a sua Bíblia. Eu vou abrir a minha também. Eu achei que em 2 Reis tem mais informações, está um pouquinho mais fácil, porque Isaías também comenta do que a gente vai falar, mas ele comenta bem por cima, bem rapidamente. E como eu precisava entrar um pouquinho mais na vida desse rei, aí eu fui para 2 Reis, que também tem referência aqui no livro, mostrando para a gente sobre esse rei. 2 Reis, a partir do 18. Isso, abre aí. 2 Reis, a partir do 18. Nós vamos falar hoje um pouquinho do rei Ezequias. Né? O livro de Isaías, antes, né, para a gente falar um pouco desse profeta maravilhoso, Isaías é o único livro da Bíblia que é completo. Ele fala da criação, ele fala da vinda de Cristo como homem aqui na terra, depois ele fala da morte e ressurreição, e aí ele fala das profecias que irão acontecer ainda em Apocalipse. E o pastor Marcos, ele falou assim, gente, se por acaso todos os livros sumissem e ficasse só o livro de Isaías, as pessoas poderiam ser evangelizadas mesmo assim. Então, se só ficasse o livro de Isaías, a gente ia ser evangelizado do mesmo jeito. Né? Porque ele é um livro muito, muito completo. Mas a gente não vai falar hoje desse profeta. Ele teve aqui uma ação bem legal na vida de Ezequias, mas nós não vamos falar só de Isaías. Então, antes da gente começar a ler a Bíblia, no 3º ano de reinado de Oséias, vamos recapitular a mensagem da Joyce? E a mensagem do Vitor, a mensagem da Maiara e a mensagem da Rebeca e de todos que passaram aqui. Então, no 3º ano do reinado de Oséias, Oséias era rei de Israel. Lembra que o Brasil está aqui, ó, todo inteiro e foi partido no meio. O norte e o sul, tá bom? Então, ficou o reinado de Israel e o reinado de Judá. Então, tinha um rei lá em cima, ou né, vice-versa, tinha um rei que era Oséias, e do outro lado, do mesmo país, tinha outro rei, que era Ezequias. E é desse que a gente vai falar.
Ezequias estava governando Judá nessa época e Oséias estava governando Israel. E esse jovem Ezequias, na época, ele tinha 25 anos. O Teu sempre gosta de comparar as idades. Outro dia ele estava perguntando a idade não sei de quem, não sei de qual rei. Aí ele falou, nossa, então na EBD, né? Era Jeremias? Nem ele lembra, mas ele sempre me pergunta quantos anos ele tinha, porque ele compara mais ou menos para ver quantos anos ele tem. Aí ele fala, nossa, ele já estava fazendo tanta coisa, né? Tipo assim, ele está fazendo tanta coisa e não está fazendo quase nada, né? Mas é assim mesmo. Ele sempre compara para saber mais ou menos quantos anos ele tinha. E Ezequias, quando começou a reinar, tinha 25 anos. Ele reinou por 29 anos. E, irmãos, o que a gente vai estudar aqui, eu tentei deixar o mais fácil possível, na nossa linguagem, do que a gente entende, porque as coisas que acontecem nos reinados não são fáceis de entender. Às vezes dá uma bagunça na nossa mente, mas eu tentei simplificar o possível, o máximo, né, que eu pude. Então, Ezequias foi um rei que agradou muito o Senhor. Muito! Mas ele agradou tanto que diz assim, ó, que nunca teve um rei como ele antes ou depois. Então, o cara era crente. Pensa no crente. Ele era muito crente. Ele era crente, ó. Ele ficou ligado com o Senhor, nunca desobedeceu, guardou cuidadosamente todos os mandamentos e teve sucesso em tudo que ele fez. Ezequias foi o cara, sabe, o rei que realmente agradou o coração de Deus também, assim como Davi. Mas como ele, obediente como ele, não teve antes e nem depois. Tá. Quando ele pegou o reinado dele na mão, quando ele começou a reinar, olha o que ele fez. Primeira coisa que ele fez, ele destruiu os lugares pagãos de adoração, que tinha um monte. Então, vamos colocar aqui hoje. Ele chegou aqui na igreja, aqui no nosso bairro, na cidade de São Paulo. Já vamos expandir, porque ele era um rei, então estava em todo lugar. O que o pessoal tinha feito antes dele? Que foi o pai dele. Tinha levantado vários altares pagãos. Vários. Exatamente. Populista. Aí o que ele fez? Começou a destruir tudo isso. Primeira coisa que ele fez foi destruir os lugares pagãos de adoração. No reinado dele, não tinha isso. Ele já foi arrumando toda essa parte. Ele quebrou as colunas do deus Baal, derrubou os postes da deusa Azerá e fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada Neustã. O povo de Israel queimava incenso em honra dessa deusa, do cajado de Moisés. Até isso o povo amava, adorava e queimava incenso. E ele destruiu tudo isso. Tudo que ele via que não glorificava a Deus, ele tentava arrumar, e ele tentava destruir, tentava só glorificar o nome do Senhor. Ele era totalmente fiel, totalmente. Ele reinou durante 14 anos. E eu gosto quando a gente começa a conversar assim sobre essa parte de teologia, porque eu vejo que os irmãos, eles tentam prestar, a gente tenta prestar atenção, né? Então é um culto bem mais de estudo mesmo, né? Isso, domingo eu aprendi muito com a palavra do Senhor, não só domingo, eu estou falando de domingo porque ela foi a mais recente. E eu vejo que a gente tem aprendido muito também, né? Com a palavra de Deus. Esse rei, eu já ia falar esse cara, né? Esse é de tanto conversar com os jovens, gente. Tá, mas vocês vão me desculpando aí. Esse rei, ele governou durante 14 anos. Então, foi muito, durante 14 anos, a primeira parte. Até que Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá, derrubou os muros e o rei ficou sabendo do que estava acontecendo, o rei Ezequias. Aí, o que ele fez? Ele mandou uma mensagem para o Senaqueribe dizendo assim, ó, Senaqueribe, é o seguinte... O que você quer para parar com isso? Quanto de ouro você quer? Quanto de finanças? Vamos negociar para parar com isso. Isso está errado. Só que antes dele falar que isso está errado, ele falou assim, eu errei. Senaqueribe,
Eu errei. Aí, Senaqueribe falou assim, joia, então vamos negociar. Me manda 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. A gente já vai entrar na Bíblia, eu só resumi essa parte, mas está lá em 2 Reis 18, tá bom, gente? Eu resumi para a gente poder entender em que cenário nós estamos. Então, ele começou a negociar até que o cara falou assim, tá bom, 10.000 quilos de prata, 1.000 quilos de ouro, me manda que eu paro com isso. O que o rei Ezequias fez? Gente, vamos pegar todo o ouro que tem. Vamos juntar toda a prata que tem. E ele começou a pegar. Ele pegou até do templo, ele pegou tudo que tinha. Tinha uns umbrais cheios de ouro, ele pegou, ele juntou tudo e mandou. Ele fez tudo o que era para fazer. Quando toda essa riqueza chegou na mão de Senaqueribe, o que ele fez? Vamos lá para 2 Reis 18, 17. Quando tudo isso chegou na mão dele, olha o que aconteceu. Mas o rei da Síria, a minha linguagem é a linguagem de hoje. Aí vocês estão vendo a minha capa feia, mas eu vou arrumar. Porque essa Bíblia é a mais legal, gente. Entendeu? Mas eu vou deixar ela bonita, tá? 2 Reis 18, a partir do 17. Então, vamos lembrar, chegou todo o ouro na mão do outro rei que queria acabar com o país que estava sendo reinado por Ezequias. E olha o que aconteceu. Mas o rei da Síria mandou de Laques um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém. Ó, gente, ele recebeu o dinheiro e mesmo assim ele mandou um exército para atacar. O exército era comandado pelos seus 3 mais altos oficiais. Quando chegaram a Jerusalém, eles ocuparam a estrada onde os tintureiros trabalhavam, perto do canal que traz água do açude de cima. Então os oficiais mandaram chamar o rei Ezequias, e 3 autoridades de Judá saíram para falar com eles. Eram Eliaquim, filho de Ilquias, que era o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, que era o conselheiro do rei. Um dos oficiais assírios lhe disse: levem para Ezequias essa mensagem do grande rei, o rei da Síria. Em que você está baseando a sua confiança? Você está sabendo que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito, mas isso é o mesmo que usar caniço como bengala. Isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor, o seu Deus? E não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorassem somente no altar de Jerusalém? Eu vou fazer um trato com vocês, em nome do rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nenhum oficial assírio menos graduado. E, no entanto, espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria? Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi ele mesmo que mandou atacá-los e destruí-lo. Então, Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: fale em aramaico, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu: vocês pensam... Aí, gente, aí foi pior ainda. Vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não, não foi só isso. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. E vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em aramaico. Aí, gente, esse oficial que já estava falando um monte de barbaridade e estava falando contra Deus, ele começou a gritar mais ainda. E olha o escarcéu que ele fez.
Escutem o que o grande rei da Assíria está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixem que Ezequiel os engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixe que ele os convença a confiar em Deus, o Senhor. Não pense que o Senhor os salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias, o rei da Síria. Manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uva das suas próprias parreiras e figo das suas figueiras, e para beber água dos seus poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uva para fazer vinho e onde há trigo para fazer pão. É uma terra de oliveira, azeite e mel. Se fizerem o que ele está mandando, vocês não morrerão, mas viverão. Não deixe que Ezequiel os engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações a salvaram do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Eva e de Iva? Será que os deuses de Samaria salvaram Samaria do poder? Quando foi que os deuses de todos esses países os salvaram do nosso Deus? O que é, então, que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado, de acordo com a ordem do rei Ezequias. Eles não disseram nenhuma só palavra. Então, vamos entender o que aconteceu. O rei mandou todo o ouro, chegou lá, além dele pegar o ouro que o rei estava negociando, ele falou que o nosso Deus do céu, não ia ajudar eles, que era para eles parar de bobeira e se render logo. E além dele falar que o nosso Deus não ia salvar eles, ele começou a defraudar e falar um monte de bobeira. O que Ezequias fez? O que a gente não faz. Algumas pessoas fazem. Mas o que a gente não faz? Ezequias, imediatamente, quando o pessoal foi contar o que tinha acontecido, ele rasgou as vestes. Colocou uma outra veste, que a minha Bíblia ela tem uma versão da linguagem de hoje, fala uma veste feia e pesada. Raspou, né? A cabeça, colocou cinza e foi direto para o templo orar. Direto. Ele não fez mais nada. E ele deu uma ordem, ele disse assim, para essas três pessoas, que era o escrivão, que a gente falou, né? E mais os outros dois. Ele falou assim, vai agora e fala o que aconteceu aqui para Isaías, o profeta. E aí eles foram. E Ezequias foi fazer o quê? Orar, irmã Sol. Foi orar. Ele foi no templo, ele não orou dentro do palácio, ele não orou dentro do quarto, ele foi no templo, e é algo que me chama muita atenção nessa passagem. Outras vezes ele faz a mesma coisa. Ele foi direto no templo. E olha só, como é muita coisa, eu tive que anotar. Quando ele ora, né, ele ouve tudo, rasga, coloca aqueles panos, pede para os 3 homens ir. Quando a resposta de Isaías, o profeta, né, chega, porque chega a resposta dele enquanto ele está lá orando no templo. 2 Reis 19, vamos lá para 2 Reis 19, 6, a partir do 6. A resposta chegou. Isaías mandou esta resposta. A minha é da linguagem de hoje, tá, gente? O Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei assírio ouvir uma notícia. Não é aqui a primeira resposta, calma. A primeira resposta é em outro lugar. Muita calma nessa hora. Porque eu já estou lá na frente da segunda resposta. Deixa eu ver. É essa. É que tem tanta resposta que eu achei que eu estava lá na frente já. É essa mesmo. Estou no lugar certo. Isaías mandou essa resposta. O Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei assírio ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Tudo bem. Ele ficou mais tranquilo. E nós, irmãos, somos constantemente
provados na nossa vida do dia a dia. Eu quero trazer um pouquinho também essa mensagem para o dia de hoje. Muitas vezes a gente não está no nosso país em guerra. Nosso país não está numa guerra aberta. Mas todo dia a gente passa por uma guerra. Então, são várias. Aceitar trabalhos com cargas horárias que nos tiram da presença de Deus. Né? A gente agora está uma mania de assistir programas de televisão que são séries de 10 temporadas. E você se liga naquilo, e aquilo, eu só dei um exemplo, tá? E aquilo te prende. E você começa a sair da presença do Senhor. Isso é uma guerra, irmãos. É uma guerra espiritual. Também, nós estamos muitas vezes ali na internet, como quem não quer nada. Aí a gente começa a ver um vídeo engraçado. Aí você começa a passar, daqui a pouco vem uma pequena demonstração de pornografia. Só que após essa pequena demonstração, o entendedor, que eu esqueço sempre o nome, que são os códigos, eles começam a entender que você gosta daquele assunto. E as próximas começa só a surgir isso para você. Aí é pornografia, pornografia. E aí, por uma linha muito tênue, muito fina, que você nem percebeu, você entrou no mundo da pornografia. E você é casado. Primeiro eu vou falar para o casado. Casado agora está em guerra com a pornografia, dentro do casamento. Eu assisti uma reportagem que um estudioso, essa semana, acabou a EBD, eu fui lavar louça, e quando eu estou lavando louça, no domingo eu vou lavar louça, depois vou fazer comida, e eu tinha que estar aqui 3 horas da tarde, então eu tinha que fazer tudo muito rápido. E eu estava ouvindo uma reportagem onde dizia assim, que um médico, ele foi passar para uma clínica de drogas. Vários slides da mente de pessoas que usam drogas. Aí ele passou o primeiro slide. E eram pontinhos, todo pontinho que era muito preto escuro, era pontinhos que estava marcando que a pessoa tinha usado droga. Aí começou com um pontinho bem pequenininho, preto escuro. Aí a pessoa falou assim, esse é do quê? Ah, isso daí é da maconha. Aí vai o próximo. E esse é do quê? Ah, esse daqui... E vai aumentando o nível da droga, né? Esse é tal, aí esse é cocaína, esse já é não sei o que lá das quantas, e vai aumentando a química. Aí teve um que era gigante, muito escuro. Aí o cara falou, ué, mas nós já falamos todas as drogas, e essa é do quê? Aí ele falou assim, essa é da pornografia. Essa é da pornografia. Porque ela libera tanta endorfina, ela libera tantas coisas, que é a mesma coisa que um usuário de droga. E nós estamos vivendo essa guerra dentro dos lares. Pessoas casadas que têm ali o seu relacionamento, mas aí ela não consegue mais ter um relacionamento normal. Porque o sentimento de prazer que ela sente assistindo a pornografia é tão grande que ela não consegue mais ter prazer com a própria esposa ou com o próprio esposo. Porque isso, gente, não acontece só com homem, não. Isso acontece com mulher também. Nós estamos vivendo dentro dos lares também, né, o namoro que são de... Vou falar bem igual está na Bíblia. São de deuses diferentes. O nosso Deus é o Deus do céu. E existem vários deuses. Existem várias pessoas adorando várias coisas. De repente, você começa a se relacionar com uma pessoa que não tem nada a ver com Deus. Não, mas eu vou orar e ele vai se converter e tudo vai dar certo. Isso é uma guerra. É uma guerra espiritual também, né? E eu sou testemunha disso. Eu comecei a namorar uma pessoa que não era da igreja, que é o Zé, que vocês conhecem, irmão Zé Luiz. E na época a gente não tinha orientação. Eu tinha acabado de me converter. Eu ainda nem conhecia realmente a palavra de Deus. Eu estava conhecendo a cada dia a palavra de Deus. Mas depois que eu conheci, eu me converti, eu casei, fui desobediente e eu tive que orar pela vida dele durante 9 anos. 9 anos.
Hoje é o irmão Zé que vocês conhecem. Aí vocês falam, ai, tão fofinho, que bênção. Graças a Deus. Hoje ele é uma bênção. Mas foi somente pelo Senhor. Né? Somente pelo Senhor que ele foi resgatado. E esse não é o melhor caminho. O meu casamento, ele poderia ser muito melhor. Muito melhor. Você pode começar já com sucesso. Você não precisa começar com falta de sucesso no seu casamento. Você tem que começar com sucesso, tipo a Joyce. Ela esperou, né? Aí falou, meu Deus, será que é? Será que não é? Foi pegar conselho, foi orar, foi tudo. E aí ela cresceu num ambiente assim, onde ela tinha os testemunhos como o meu, que tinha dificuldade e ela ia ter que pagar o preço, e onde ela tinha testemunhos como o da irmã Cida e do pastor Marcos, que esperaram e conseguiram desde o primeiro dia, desde o namoro. Eles não precisaram pagar esse preço terrível. Né? Então, o sucesso, ele pode começar desde o primeiro dia. Mas existem pessoas que querem entrar nessa guerra. Mas será que essa guerra vai ser uma guerra vitoriosa? Será que se você casar, depois você não vai ter divisão dentro do seu lar? E eu coloquei vários exemplos. E o Vitor, ele não está me orientando nas horas, e eu não quero ultrapassar tanto, tenho bastante coisa para falar, mas eu quero dizer que o rei Ezequias também estava nessa guerra. Só que a primeira atitude dele foi ir para o templo orar. A resposta veio. Isaías falou que ele ia continuar vencedor, e era para ele ficar ali, ó, firme e forte. Então, Ezequias, depois que conseguiu passar por essa, ele já teve uma segunda ameaça. E a segunda ameaça está em 2 Reis 19, 15. O que o pessoal falou assim? Vamos lá de novo, só para a gente ver o que aconteceu, né? Para vocês não dormirem. 19, 15. Os meninos põem? Ah, eles põem. Eu achei que quando não tem internet, não tem isso aqui também. Aqui, ó, vamos primeiro ler a segunda mensagem do rei malcriado, né? Ele mandou uma carta, tá? Em 2 Reis 19, do 10 ao 13. Primeiro. A carta dizia assim: o seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Ó, falando que Deus estava enganando eles. Gente, Deus de misericórdia. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que você pode escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Harã e Rezef e mataram o povo do Éden, que morava em Telassar, e nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Onde estão os reis das cidades de Ramate, Arpade, Sefarvaim, Renã e Ivã? Esse cara era terrível. Ele estava desafiando Deus. Vocês pensam, é tipo alguém chegar aqui e falar assim para vocês, agora, assim, na igreja, né? Vocês pensam que Deus pode fazer alguma coisa por vocês? Vocês estão muito enganados, gente. Olha quanta gente aí morrendo. Olha lá o rei da Rússia. Ele está destruindo a cidade lá. Se ele quiser vir aqui, ele acaba com todo mundo. Essa ousadia, sabe esse tipo de ousadia? Era o que ele estava fazendo. Aí o que aconteceu? Ezequias, de novo, ele pegou a carta, porque dessa vez foi por carta, tá? Então ele pegou a carta, olha o que ele fez. Ele pegou a carta, entrou no templo, colocou a carta diante de Deus e falou: Senhor, está aqui essa carta. Olha só o que ele disse. 2 Reis 19, 15. Disse assim. Ele pôs a carta ali, na presença de Deus, e orou assim: ó Senhor Deus de Israel, que está sentado no teu trono, que fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governa todos os reinos do mundo. Tu fizeste o céu, a terra, ó Senhor. Olha para este.
olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, o Deus vivo. E aí ele continuou a explicar tudo para o Senhor. Ele contou tudo o que estava acontecendo. O que o Senhor... Assim, a mesma coisa, o Senhor imediatamente mandou uma resposta através de quem? Do profeta Isaías. E o profeta Isaías falou assim, fique tranquilo. Eu estou resumindo para vocês, porque eu quero entrar numa parte importante. Fique tranquilo. Vai dar tudo certo. Só fica na minha orientação, não faça nada mais que isso. E é assim que a gente tem que ser. A gente precisa ouvir a voz do Senhor. E a gente tem que levar as dificuldades. Assim que ele pegou aquela carta mal criada, ele entrou dentro da igreja de novo, ele não foi no quarto, ele não foi na cozinha, ele não foi no palácio, ele não foi em lugar nenhum. Ele entrou de novo no templo. Ele levou a carta e falou, está aqui, Senhor, a carta. Ó. Olha o que esse rei mal criado está dizendo. Que o Senhor é fraco. E Isaías falou assim, fica calmo. Vai dar tudo certo. Eu já até sei o jeito que essa história vai acabar. Isaías falou assim. O que significa? Não, significa que aqui acaba que hora. Significa o quê? Que eu posso... Não sabe? Até que hora, você sabe? É 9? Acho que eu entendi o sinal. Eu acho. Tá. Eu acho que eu entendi tudo. Maravilha. Então, ele teve aquela resposta de novo de Isaías, né, falando assim, vai dar tudo certo, fica tranquilo. E aí, irmãos, depois eu gostaria muito que vocês lessem detalhadamente, porque vocês vão saber como foi essa vitória. Mas no final de tudo isso, o que aconteceu com aquele exército poderosíssimo que o pessoal da Síria tinha, que queria atacar Judá? E Judá já estava com os muros destruídos. As cidades já estavam tomadas. Não tinha como Jeremias ganhar, mas ele foi no templo e tudo ele colocava no templo. Aí ele orava de novo e colocava de novo. O que aconteceu? O Senhor mandou um anjo, eu estou resumindo para vocês, lá no acampamento. E nesse dia, eu vou até ler, porque eu não quero nem me confundir quantas pessoas morreram. Foi 85 mil, mas eu não estou achando, não. Porque eu estou sem óculos. Mas eu sei que vocês vão achar. A Joyce, ela vai achar. Nesse dia, morreu 85 mil. A Joyce vai achar. 30? 19, 35. Aqui, ó. Naquela noite, o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou, é bem mais do que eu falei, 185 mil soldados. 185 mil. O anjo do Senhor foi lá, matou. Porque esse rei entrou na presença do Senhor. E ele orou. Ele não tinha um exército capaz. Tanto porque eles já estavam dentro da cidade, os muros já tinham sido derrubados. As cidades já tinham sido invadidas mesmo. 185 mil pessoas morreram, soldados morreram, por um anjo, por causa de uma oração. Só, gente, que é muito triste. Porque esse homem era crente, não era? Mais uma coisa aconteceu muito bacana antes de eu ir para o desastre total. Depois que tudo isso aconteceu, ele ficou doente, o rei Ezequias. E aí sim, vocês conhecem já a história. O que aconteceu com ele? Ele ficou muito doente. E aí, ele pediu para chamar Isaías novamente. Isaías foi visitar ele. Chegando lá, Isaías falou assim, prepara a tua casa, coloque em ordem, porque você vai morrer. O que você tem não tem cura. Isaías era bem romântico, entendeu? Falou só assim. O que você tem não tem cura. Prepara a tua casa, porque você vai morrer. Apronte-se. São várias versões.
A minha da linguagem de hoje fala, arruma, coloca as coisas em ordem. Aí a da NVI fala, coloca a tua casa em ordem. A Joyce já está falando, apronte-se as coisas. Apronta. Que você vai morrer, não tem cura. Isaías deu a mensagem e foi. E foi embora. Calma ainda, não. Ainda Deus não respondeu. Falou que ia morrer. Aí Isaías foi saindo. Quando Ezequias ouviu a mensagem, imediatamente, ele não pôde ir para o templo. Ele estava de cama. Ele virou o rosto para a parede. E ele começou a orar. Ele falou assim, Senhor, eu fui um servo dedicado a ti. Tudo, Senhor. Ele pôde falar assim, ele pôde falar. Tudo que o Senhor pediu, eu fiz. Por favor, Senhor, e agora eu vou morrer. Aí Isaías não tinha saído ali do quarto? Isaías estava passando, antes de passar, no centro do palácio que tem o pátio central. Antes dele chegar no pátio central, o Senhor falou assim, volta lá. Diga para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Diga que a cidade já está toda, já foi ganha, né? A Síria já foi derrotada. Ele vai ter mais 15 anos. Volta lá e fala isso para ele. Aí, deu tudo certo. Ezequias sarou. Oh, glória a Deus. Só que, um pessoal, aí vem a parte ruim. Muito triste. E por que eu quis trazer essa mensagem? Antes de eu falar da parte ruim. Porque nós somos crentes, como Ezequias. E a palavra de Deus fala assim, que aquele que está de pé, como é que é? Cuidado para que não caia. Então, isso, tanto que no nosso livro aqui, esse livro aqui diz assim, que isso são alertas de Deus para a nossa vida. Esse registro, está bem nesse livro escrito assim, que esse registro ficou para que a gente fique alerta. Então, olha só, é exatamente o que o irmão Ivan fala. O que está na palavra de Deus são santos conselhos. É conselho, por quê? Porque nós somos crentes, né? Ezequias era crente. Aí o que acontece? Assim que ele está sarando, o pessoal da Babilônia fica sabendo que ele ficou doente, aí manda para ele uma carta. Manda para ele ali, fala assim, olha, a gente queria te visitar, tal, né? Sabemos que você está doente, e o pessoal vem. E esse povo que vem são más influências. E Ezequias, o que ele faz? Ele aceita essa visita. E ele recebe essa visita no palácio. E muitas vezes, irmãos, a gente faz a mesma coisa. A gente abre a nossa casa. E Ezequias não recebeu eles na praça, não recebeu eles em outro lugar. Ele abriu o palácio. Além dele abrir o palácio, ele falou assim, vem gente, pode entrar. Tem até um nome, eu acho que está na minha versão, que eu queria falar exatamente quem eram essas pessoas, mas eram representantes da Babilônia. E eles entram dentro do palácio. E olha só o que Ezequias faz. Eu vou sair só um minutinho do microfone. Gente, pode entrar, aqui é a minha cozinha, aqui é a minha sala, você está vendo a decoração aqui, está vendo tudo que o Senhor me deu, pode vir, aqui é o meu quarto, olha só, o quarto dos meus filhos, e aqui também tem tal coisa, aqui é a sala de TV, aqui é a sala de sei lá, aqui é não sei o quê. Ele mostra tudo. Ele mostra tudo. A palavra de Deus diz que ele mostra cada detalhe da casa dele, do palácio. A Vanessa está ali inconformada. Eu fiquei inconformada. Ele mostra tudo. Tudo. E aí, o pessoal vai embora. E imediatamente, quem chega? Isaías. Ei, eu vim aqui falar uma coisa para você. Quem era esse povo que estava aqui? Aí ele fala, não, esse pessoal aí é um contato que eu tenho da Babilônia, eles vieram aqui.
E o que você fez quando eles vieram aqui? Aí, então, eu pedi para entrar e eu mostrei. Você mostrou tudo? Por causa disso. O Senhor manda lhe falar. E eu quero ler como está aqui na palavra, gente. O que o Senhor manda falar para ele. 20. A Joyce, ela está tão agoniada com essa história que ela está lendo para saber cada detalhe que eu sei, tá? 20:16, olha só. Então Isaías disse ao rei, o Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo o que os seus descendentes ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Algum dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio da Babilônia. Quem mandou você fazer amizade com quem não era para fazer? Como você fez isso? E o nosso livro aqui, ele diz que foram amizades impróprias, mas que o pecado mortal de Ezequias foi o orgulho de mostrar todas as riquezas para a Babilônia, de dizer, olha meu império, vem aqui ver. Olha quanta coisa a gente tem. Olha, a gente juntou tudo isso. Gente, e lá futuramente, a Babilônia foi um dos maiores inimigos. E aqui já foi a profecia de Isaías falando, até o seu descendente vai ser levado para cativeiro e vai, se tornar eunuco. Irmão, só, irmãos, que o pior ainda está para vir. Olha só o que aconteceu. Passou os 15 anos, Ezequias morreu, como diz a profecia que Isaías falou, olha, Deus está te dando mais 15 anos. Joinha. Passou os 15 anos, ele morreu. Quem ficou no lugar dele? Porque Ezequias tinha ficado no lugar do pai dele. E quem ficou no lugar agora do próximo rei é o filho. Esse filho, nessa época, tinha 13 anos. O nome dele é Manassés. Então, vamos fazer uma conta, tá? Ele recebeu a profecia de Isaías que ele ia durar 15 anos. E agora o filho dele está assumindo o lugar dele e o filho dele tem quantos anos? 13. Esse filho nasceu nesse período dos 15 anos, 2 anos depois da profecia. Esse rei, olha o que ele fez. Vamos ler. 2 Reis 21. Manassés, nem era 13, era 12. Manassés tinha 12 anos de idade, então, 2 anos depois, né, da profecia, ele nasceu. 3 anos depois da profecia. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Refiziba. Manassés pecou contra Deus. Seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração dos deuses Baal, fez poste para Deus Azerá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas, construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele deveria ser adorado. Nos dois pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou o seu filho em sacrifício, fazia adivinhações e feitiçarias e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Azerá no templo, o lugar, a resposta do qual o Senhor tinha dito o seguinte a Davi e aos seus filhos Salomão:
em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi este templo aqui, em Jerusalém, para ser o lugar onde serei adorado para sempre. Foi nesse templo que ele ergueu uma estátua da deusa. Gente, Manassés foi o filho de Ezequias. Durante 12 anos, Ezequias teve a oportunidade de falar a palavra para Manassés, mas parece que houve uma ruptura aí nesse lugar. A palavra não chegou ao ouvido desse adolescente. A palavra não chegou para ele. Ezequias, ele fez tudo bonitinho. Ele era crente, ele viveu uma vida muito consagrada ao Senhor. Tudo ele ia na casa de Deus para conversar com Deus. Mas depois que ele se misturou com amizades que corromperam a vida dele, e ele deixou que o orgulho tomasse conta da vida dele, nem para o filho dele ele conseguiu passar a administração espiritual, que é a mais importante. E era desse assunto que eu queria tratar no fim da mensagem, para vocês não ficarem desesperados. É fim da mensagem já, tá bom, gente? No fim da mensagem. Gente, essa criança de 12 anos, a Bíblia diz que foi um dos piores reis que já administraram um país. Um dos piores. Esse pai, infelizmente, não conseguiu passar nada para esse filho. Esse homem teve uma história sensacional. E no fim da história dele, tanto que o nosso livro, aqui que veio da faculdade, diz assim: após ele receber esse presente de Deus de 15 anos, aí sim que era para ele ser mais crente. Fala assim o livro. E o que aconteceu? Ele se desviou completamente do foco. Então tem coisas que o Senhor está querendo dar para a gente. Mas ele está olhando lá na frente e fala assim, vai ser inútil eu dar isso aqui para essa pessoa. Ela vai... Tipo o que acontece. O ser humano fica aqui 2 anos aprendendo a tocar. Quando ele aprende a tocar, ele vai tocar lá no barzinho da esquina que ele mora. Então o Senhor fala assim, pô, para que eu vou perder tempo deixando uma pessoa aprender ali a mexer em todos aqueles equipamentos, se depois que ele aprender, ele vai para o mundo e ele vai administrar algo lá para Satanás. Olha só, gente, que às vezes o Senhor está olhando o nosso futuro. É por isso que a gente tem que orar. É por isso que a gente tem que falar, Senhor, quebranta isso aqui, que eu não sei o que mora aqui dentro realmente. Esse velho homem, Paulo diz que quer ressuscitar todo dia. Todo dia o velho homem fala assim, eu quero sair para fora, deixa eu sair que eu quero voltar a beber, deixa eu sair que eu quero voltar a me prostituir, deixa eu sair que eu quero voltar a cometer adultério, deixa, eu quero sair agora. Olha, gente, é uma guerra. Mas nós precisamos a todo custo lutar. E enquanto a gente está lutando, a gente tem que passar o nosso ministério para a nossa geração. E eu não estou falando só de filho, não. Eu estou falando que lá no seu trabalho você pode deixar um legado. Eu estou falando que no seu bairro, ali na onde você mora, você pode deixar um legado. As pessoas elas têm que olhar, elas têm que falar assim, ali vive uma pessoa que serve o Senhor. Porque assim, lá na faculdade... depois isso aqui vai para ar vivo, né, filho? Eita, nós então vamos arrumar. Lá na faculdade, tem várias pessoas na minha sala, né? E tem um rapaz que ele optou por por um outro sexo. Ele é um fofo. Ele é sensacional, sensacional. E quando ele me viu, né, ele me conheceu primeiro pelo Zoom e depois no presencial. E quando ele me viu, ele veio me abraçar. Ele falou assim, eu queria muito te conhecer. Eu falei, nossa, que bom, porque eu também queria te conhecer, né? Muito, que bom, para mim, ótimo, maravilhoso. E sempre, ele senta do meu lado, né? A gente toma café junto. Eu não sei porque ele paga café para mim, gente. Ele paga, mas eu falo toda a verdade para ele. Falo, não vou falar os nomes, né? Mas eu falo...
Olha, o Senhor, ele fala, Rosana, que Senhor, sim. Senhor, eu tenho um Deus. Ele, eu sei, né? Só do jeito de você falar, do jeito de você vestir, do jeito de você ser, eu já sei. E aí ele falou assim para mim, eu não sei por quê que eu só tenho amizade com essas pessoas. Eu falei, eu sei. Lógico que eu sei por quê. E a gente sabe por quê. Né? A gente sabe, essa semana passada, uma das... Lá é tudo criança, né? Tudo da idade dos adolescentes e jovens. E uma das meninas vieram me procurar e falou assim, ela é do pastoral, ela mora na pastoral. Eu não sei aonde, ainda vou descobrir. Em que igreja que ela mora dentro da igreja, da pastoral. E ela falou, ela mora com as madres. Até a irmã Cida tem que ir lá conhecer, que a irmã Cida conhece as madres. Ela mora com as madres. E ela falou assim, Rosana, eu gosto tanto de você, mas tanto, eu queria tanto que você fosse minha madrinha. Eu falei, filha, eu já sou sua madrinha, se você quiser. Eu sou sua madrinha, se você quiser. Então, tem umas outras meninas que são do meu grupo, e elas vieram compartilhar comigo, dizendo que tinha separado do namorado, e elas gostariam de começar a voltar a ir para a igreja, mas elas nunca foram de uma igreja cristã, elas são católicas. Eu falei, gente, volta para a sua igreja, vamos embora. E é assim, gente, nós temos que mostrar quem nós somos. Na semana passada teve um debate, que eu acho que eu falei até na teologia, que uma moça que eu amo, né, elas também gostam de mim, mas elas levantaram e falaram assim, olha, não é nada não, mas os crentes, nunca eles tinham usado exatamente o termo, né? Mas os crentes, eu tenho que falar. Aí começou, falou. Aí o professor aproveitou, falou. Aí o outro, aí começa, né? Aí o outro fala. Quando todo mundo falou, eu falei assim, então agora é a minha vez, porque eu sou crente. Então eu posso falar? Pode, você pode falar. Eu falei assim, então, como eu sou crente, aí eu falei bem desse jeito, né? Como eu sou crente, então sempre, todas as vezes que vocês falarem de crente, eu vou levantar e eu vou me defender, porque eu sou crente. Não, Rosana, mas não é um crente assim. Eu falei assim, não existe crente assim ou assado. Quando vocês falarem de crente, eu vou levantar e vou falar assim, eu sou crente, e vocês estão falando de mim, e eu sempre vou ter direito à palavra, porque a gente não está no lugar democrático. A gente está. Eu falei, então eu sempre vou falar. Aí eu falei tudo que eu queria, porque eles tinham falado tudo que eles queriam. E aí depois eles me abraçam, me beijam e fica tudo bem. Então, nós precisamos lutar com todas as armas que a gente tiver. Todas as armas espirituais, porque nós temos que deixar um legado. O dia que eu sair, eu não sei se eu vou sair antes de acabar o meu curso, eu não sei se eu vou ser arrebatada, não sei se o Senhor vai me levar, mas eles vão saber que ali, dentro daquela sala, entrou uma pessoa, e a pessoa, ela era diferente. Ela não queria ser igual a ninguém. As minhas roupas são diferentes. E engraçado, que eu não sei se é zoando a minha cara ou não, e eu também nem ligo, eles falam, Rosana, mas eu amo as suas roupas, irmãos. Do mesmo jeito que eu venho aqui, é do mesmo jeito que eu vou lá. É do mesmo jeito. Então, eu sou desse jeito. E nós precisamos ser. Nós precisamos ser assim com os nossos filhos. A senhora Irmandija, esse legadinho aí, ela absorve tudo que a senhora tem. Ela absorve, Mandija. E ela vai pegando. E aí, quando ela crescer, ela vai dizer assim, a minha avó era assim. E a minha avó resolvia os problemas assim. E a minha avó falava assim. Sabe por quê, Mandija? Porque eu conheço a Joyce desde muito pequena. Muito pequena. E agora a Joyce faz igualzinho a senhora. Tudinho. Querendo ou não querendo, porque ela absorveu. Ela absorveu tudo. E assim são os meus filhos. Eu, como mãe, talvez eu não vejo, mas talvez vocês vejam coisas que vocês falam, nossa, não é que isso aí a Rosana... Não, mas não é isso aí que o irmão Zé, mas não é isso. Porque eles absorvem tudo da gente. Né? Então, nós temos que deixar um legado. Nós não podemos ser igual a Ezequias. Nós precisamos ser igual a ele na parte que ele foi servo fiel. Que tudo ele levava no templo. E o Senhor, ele não mudou a palavra dele. Ele continua dizendo, ele nunca desobedeceu.
guardou cuidadosamente todos os mandamentos e teve sucesso em tudo que fez. Ele foi um rei muito bom. Só que no final, ele pisou na bola. E aí a Joyce pregou no domingo e falou assim, e a conta vem. E ela vem. Então, quem pagou a conta? Manassés. E quem sabe, se Deus permitir na minha vida, no mês da mocidade, eu vou falar de Manassés. Porque, graças a Deus, eu não sabia. Aí não tem, Joyce. Se você ler, não vai ter. Então, depois, você vai em Crônicas, que eu sei que você quer saber. Aí você vai saber o resultado final de Manassés. Aqui só tem... Hã? Aqui só tem um resumo, mas o resultado final, graças a Deus, é muito bom. Mas nós precisamos deixar um legado. Né? Nós precisamos deixar, não só dentro da nossa casa, mas no nosso trabalho. A Maria e o Gustavo têm um trabalho ali todo especial naquele salão. Muitas pessoas passam pelas mãos de vocês. Mão, gente. A mão, ela toca. Às vezes, quando esse pessoal chega perto de mim, e eu não sei porque eles fazem questão, graças a Deus a gente usa máscara na faculdade, né? Mas eles fazem questão de fazer assim, ó. Eu não sei, gente, por quê. E aí, tudo bem? E fica assim comigo. Eu aproveito e abraço. E aí eu já começo, Deus, o Senhor conhece, Senhor. Ah, Senhor, o Senhor conhece essa alma. E eu começo a orar. Eu começo a orar o dia que um desses rapazes vieram, sentaram do meu lado, né, ficou ali comigo a aula toda. Eu orei a aula inteira pela vida dele. Todo o tempo. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor vai alcançar ele. Eu sei, Senhor, que em algum momento da vida dele, ele vai reconhecer. Ele vai ser liberto em nome de Jesus. E assim eu faço quando os jovens estão aqui. Quando eles vêm me abraçar. Agora vocês já sabem, Mari. E a Mari, ela já veio, já chegou e já me abraçou. Então vocês já sabem. E é assim mesmo. É assim que a gente tem que fazer. Senhor, se tem alguma coisa, Senhor, liberta. Né? Nós precisamos ser essa fonte inesgotável. Porque a Bíblia diz que a gente é fraco, não diz? Mas ela diz que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Então, a gente é fraco, mas no Senhor nós somos fortes. Então, que você possa, em nome de Jesus, cada dia, mais e mais, mostrar a sua força, deixar o seu legado, confiar como Ezequias confiou, mas não se embaraçar com amizades enganosas, mas não se embaraçar com orgulho. Cuida da sua casa, guarda os seus aposentos. Todos esses anos, na presença do Senhor, quando a gente vai ficando mais experiente, vamos falar assim para ficar bonito, né, irmã Célia? Quando a gente vai ficando mais experiente, tem coisas que a gente já vê de um modo diferente. Então, coisas que eu via antes de um jeito, hoje eu já vejo de um jeito diferente. Eu já penso em preservar mais algumas coisas que antes eu não preservava, né? Os meus conceitos... e tem algo muito interessante para a gente finalizar, que eu trouxe um... Como fala? É tipo uma curiosidade. Olha só. Eu até anotei. Saul, ele tinha como profeta na época dele Samuel, vocês lembram? Davi tinha como profeta na época dele Natã, eram os conselheiros, igual Ezequias tinha Isaías, né? Salomão tinha o sacerdote Zadok e Ezequias tinha Isaías. Não foi por falta de conselho que eles caíram, todos eles caíram, todos. Saul caiu, Davi caiu, Salomão caiu, Ezequias caiu. Não foi por falta de conselheiro. Não foi por falta de profeta. E não é por falta de conselheiros aqui que a gente vai cair. Não é, aqui tem conselho. Na casa do Senhor tem conselho. A palavra do Senhor é conselho. Os nossos pastores são conselheiros.
né? Qual é o dia que se você ligar, eu já estou acabando, que eu vi que a hora está horrorosa. O dia que você ligar para a irmã Cida, para o pastor Marcos e falar assim, eu preciso falar agora. Se você falar essa frase, ó, já estou dando um toque. Eles vão falar, calma. Calma, o que está acontecendo? Não, eu não posso falar por telefone. Eu sou assim, tá? Eu já sou assim. Eu não posso falar por telefone. Tudo bem, calma, então vem aqui. É imediatamente. A Vanessa, é assim, Vanessa? Então, a frase é essa, pega aí, anota, tá bom? Então, é tipo www, diz que lá que eles vão te atender. É isso. Eu já estou aqui no portão, isso mesmo, né? É desse jeito. Então, não é por falta de conselheiro que você vai falar assim, então, sabe por que eu caí? Porque não tinha ninguém para mim conversar. Não é. Não é. Assim como não foi na vida deles. E não foi por falta de conhecimento da palavra. Porque aqui o estudo da faculdade diz que todos os reinados era obrigatório ter na biblioteca particular, olha só, a cópia da lei. Todos tinham que ter. E eles iam lá, consultavam. Então, nós não temos só a cópia da lei. E a deles era do Antigo Testamento. A gente tem 2 testamentos. Nós temos 2 tipos de conselho aqui. O do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, vamos nos firmar cada dia mais. Eu agradeço muito ao Senhor que tem nos ajudado, né? Eu quero chamar a Joyce. Eu acho que ela deve ter um hino, mesmo que não for o que eu pedi para ela, coitada, que eu pedi hoje. Mas nós vamos adorar o Senhor. E eu queria que durante essa canção, você pudesse colocar diante do Senhor a sua história. Senhor, a minha história, a minha caminhada é essa. Se no meu caminho, se durante todo o meu caminho o Senhor vê que tem um percurso que eu vou cair, Senhor, por favor, muda a minha história. Senhor, me ajuda, coloca as pessoas certas no meu caminho, então eu quero que você já comece a interceder. Hoje o nosso apelo vai ser esse, para a minha vida e para a sua vida. Senhor, no percurso da minha história, o Senhor é o meu conselheiro. Se eu preciso me aconselhar nessa situação que eu estou passando agora, Senhor, por favor, me ajuda a procurar os meus pastores. Senhor, se durante agora a minha história eu não estou deixando um legado para as pessoas que estão do meu lado, eu não estou deixando um legado, Senhor, no meu trabalho, eu não estou deixando um legado na onde eu estou passando, me ajuda, Senhor, porque eu preciso deixar um legado. Então, enquanto essa canção estiver sendo entoada, que você possa orar ao Senhor, como o rei Ezequias orava, amém? Vamos adorar o Senhor. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei.
Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é adore esse Deus, igreja. Tu és santo, Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu